Hey there, Brainiac, welcome! Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os principais mitos que algumas pessoas acreditam com relação à neurociência. Eu vou estar falando sobre 3 deles, que são respectivamente que o lado esquerdo e direito do cérebro são respectivamente responsáveis por lógica e criatividade, que o neurônio, a gente vai ganhando neurônios através da vida, que eles se reproduzem, que também é um mito, e que a gente só usa 10% do nosso cérebro, que também é um mito. Então, com relação aos lados direito e esquerdo, tem muita gente que fala que o lado direito do cérebro é responsável por controlar a criatividade, enquanto o lado esquerdo é responsável por controlar a lógica. Isso é um misto, tá? Na verdade, a diferença dos dois lados do cérebro, que o cérebro é dividido em 2 partes, né? Que na verdade a gente não chama de lados, a gente chama de hemisférios. O hemisfério esquerdo é responsável por controlar as partes direitas do corpo, enquanto o hemisfério direito é responsável por controlar as partes esquerdas. Isso acontece porque os dois hemisférios do cérebro são controlados por uma parte chamada corpo caloso. Esse corpo caloso é invertido, então a parte esquerda controla o lado direito e a parte direita controla o lado esquerdo. No olho ainda é um pouco mais confuso, porque os dois olhos eles são divididos em parte direita e esquerda. Então a parte direita do cérebro controla as 2 partes esquerdas do olho, enquanto a parte esquerda do cérebro controla as 2 partes direitas do olho. Inclusive tem partes do cérebro que eles têm divisões e têm as mesmas funções nos 2 hemisférios, então não faz sentido nenhum você falar que o lado direito é exclusivamente criatividade, enquanto o esquerdo é lógica. Igual a gente tem o tálamo, o hipotálamo, o tronco encefálico, o próprio corpo caloso, que eles têm divisões tanto do hemisfério direito quanto do hemisfério esquerdo e desempenham as mesmas funções nesse caso. E falando sobre os neurônios, a gente nasce com cerca de 86 bilhões de neurônios e vai perdendo isso através do tempo. Isso não faz a gente mais burro de maneira alguma, tá? Mas a gente não ganha neurônios, a gente não vai ganhando neurônios à medida que a gente vai aprendendo. Muito pelo contrário, a gente vai perdendo neurônios através da vida. Mas se você perder neurônios numa quantidade tão grande que isso afetaria seu raciocínio, é só com doenças neurodegenerativas, igual Parkinson, Alzheimer e coisas do gênero. Mas estudar e gastar neurônio não te faz uma pessoa mais boa, tá? Você pode ficar tranquilo com relação a isso. E que a gente só usa 10% do cérebro também é um mito, porque a gente usa cerca de 100% do cérebro mesmo, mas acreditavam que a gente usava só 10% por conta de que antigamente existiam muitas partes do cérebro que elas não eram conhecidas, que não sabiam a função delas. Exemplo do próprio corpo caloso que eu citei, que ele controla, que ele comunica os 2 lados, os 2 hemisférios do cérebro. Ele foi descoberto só em 1950, que a função dele por um estudante da Universidade de Chicago. Então até aí era desconhecida a função do corpo caloso. Exemplo do hipocampo, então. Daqui a pouco eu vou falar sobre hipocampo em alguns vídeos depois, que é a parte do cérebro responsável pela formação de memória de curto prazo. Foi descoberto só em 1950 e pouco por um paciente chamado Harry Molassen, que ele teve o crânio quebrado e ele teve que remover o hipocampo depois, e não sabiam a função do hipocampo também nessa época. Então tinha muitas partes do cérebro que eram desconhecidas até lá. E também tinham muitas pessoas que sofriam acidentes e não apresentavam resultados muito grandes com relação a isso, então eu acreditava que a gente não usava uma quantidade muito grande do cérebro, mas a gente usa sim. Hoje se sabe que a gente usa até 100% do nosso cérebro. Então esses são os principais mitos que eu sei com relação à neurociência, então toma cuidado para não cair. Os lados direito e esquerdo, os hemisférios direito e esquerdo, eles não são responsáveis por controlar a lógica e criatividade. Os neurônios, a gente vai perdendo neurônio através da vida, não vai ganhando, mas isso não te faz mais burro. E a gente usa até 100% do nosso cérebro, não é só 10%, tá bom? Então, falou.